melhor está por vir. Boas notícias para a gente trazer nesta manhã, comecinho de tarde. Vamos falar aqui sobre a exclusão de sócios do Vasco da Gama. Finalmente, Jorge Salgado e companhia indiciados pela comissão de inquérito que apura a venda para 777 Partners. Vamos falar muito aqui também sobre a preparação do Vasco da Gama para o jogo dos gigantes, firme e forte aí em busca desse G6. Vamos falar aqui sobre renovações de contrato, multa multimilionária no contrato de Ryan. O Vasco da Gama aí avança nas tratativas para a renovação de Fernando Diniz e de PH. A gente vai falar muito sobre essa situação. Gigante da Colina que vai ter uma seleção em 2026. Ontem a gente trouxe a situação do jogador Talisca aqui no Vasco da Gama e olha, o melhor está por vir. Outro jogador que está retornando para o futebol brasileiro é o Roger Guedes. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa situação. Então, eu peço a você, para você ficar atento, se inscrever no nosso canal, porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. Aqui politiqueiro passa mal e falador que torce contra também. Vamos começar falando aqui sobre essa sindicância que promete aí punir Jorge Salgado e companhia. Pois é, ontem a comissão de inquérito indiciou Jorge Salgado e mais alguns membros da antiga diretoria. Entre essas pessoas estão Jorge Salgado, Duque Estrada, o Ser do Pântano, Adriano Mendes, se cair não tem problema, Osório, segundo o jornalista, melhor dirigente, Zeca Bulhões, que vazou o contrato da 777 para o John Textor, está lá no Botafogo, e o Horácio Júnior, aquele que foi flagrado por pai Carlos, colocando as taças do Vasco numa Kombi. Além desses nomes, Carlos Fonseca, Cenoura na frente, Cenoura atrás, o Otto de Carvalho, Eduardo Rua, Ivanil Ribeiro, Igor Mendes, Júlio Brandt, Manuel Cordeiro, Orlando Donin, Rafael Pina, Roberto Valim, Rodrigo Léo Martins e Silvio Almeida. Esses foram indiciados, vão ter 15 dias para dar as suas defesas, sob pena de exclusão. É o que eu cobrava aqui para o Pedrinho. Antes tarde do que nunca, tem que ser punido. Agora, a gente tem que dizer, há pelo menos uns 20 nomes aí que não estão nessa lista, que foram simplesmente agraciados por fazer parte da diretoria. Pelo menos mais uns 20 nomes deveriam estar aí.
Mas o seguinte, cabeças vão rolar. Isso que importa. Bom, vamos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro. O Vasco vem forte para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, que não está bem. Domingo, às 18h30, o Vasco tem uma decisão. O Vasco já pode chegar ao G7 nessa rodada. E ontem, o time do Vasco treinou normalmente. A gente vai ter o retorno do Hugo Moura, que cumpriu suspensão, mas a tendência é que o Hugo Moura comece no banco e que o Fernando Diniz venha a repetir o time que simplesmente atuou contra o Fluminense. A gente fala aqui sobre renovação de contratos, tá? Situação de Rayan. Enquanto todos diziam que Rayan iria deixar o Vasco, que Rayan estava com um monte de clubes, a gente cravou aqui em primeira mão que o Rayan continuaria no Vasco. E o Rayan não vai para lugar nenhum até a Copa do Mundo. O Vasco entregou a minuta de contrato para o Valquimar, pai de Rayan, e nesse contrato há uma multa de 70 milhões de reais, cerca de 437 milhões de reais essa multa rescisória. O Vasco se protegendo, quem quiser tirar o Rayan do Vasco vai ter que negociar esse valor. Bom, e paralelamente a isso, contrato também do Fernando Diniz para se tornar o segundo treinador bem mais pago do país, ficando só atrás do Abel Ferreira. O Fernando Diniz que vai ganhar algo além de 1,5 milhão de reais, também está na forma. E mais, o PH já senta para negociar a extensão de contrato com o Vasco da Gama, também com o mesmo objetivo do Rayan, colocar essa multa rescisória mais alta. Ontem, a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama já encaminhou também a compra do jogador, do atleta Carlos Cuesta. O contrato do Carlos Cuesta termina agora, perfeito, em dezembro. O Vasco já encaminhou essa compra, já disse ao Galatasaray que vai comprar o jogador por cerca de 5,5 milhões de euros, parcelado em 4 vezes. Outras situações saíram ontem sobre Robert Renan e também Carlos Andrés Gomes, só que esses dois atletas têm contrato terminando só em junho, o Vasco vai fazer com calma. Ontem, a gente teve uma informação que o jogador Talisca está voltando para o futebol brasileiro. Isso mesmo, certo? Talisca que poderia chegar aqui no Gigante da Colina a custo zero. Isso mesmo, a custo zero. O Admar já está com o nome de Anderson Talisca no radar. E outra informação, jogador que está voltando para o futebol brasileiro, que o interessa o Vasco da Gama, tá? Interessa ao Vasco é o atleta Roger Guedes, que hoje está lá no Emirados Árabes, que está retornando ao futebol brasileiro no próximo ano, tá? O Vasco tem negociações aí em curso, tá? Com o jogador Luciano, com o Arana, com o Nino, entre outros atletas. Mas essa situação
de Talisca e também de Roger Guedes estão em fase embrionária. Conforme vocês estão vendo aí, o Vasco, para manter determinados jogadores, para fazer essas compras, é claro que o Vasco da Gama já tem um investidor aí no radar. É claro que isso já tem dedo aí da Crefisa, vocês podem ter certeza disso. Agradeço pela sua atenção. Quem viver verá. Falador passa mal e politiqueiro também. Vasco indo com tudo para a Libertadores do ano que vem. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!